Think about this theory. The more you listen, the more you learn. E isso não vale somente para aprendizagem de línguas, mas para quase tudo nessa vida. Para ser um bom músico, você precisa ter um bom ouvido. Para ser um bom psicólogo, você precisa ter um bom ouvido. Para ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom amigo, você precisa ter um bom ouvido. E uma coisa que eu aprendi editando vídeos é que nem sempre eu tive um bom ouvido para escutar a mim mesmo. Às vezes, eu percebia que eu errava a pronúncia de uma palavra porque por anos eu não prestei atenção nessa palavra. Eu tomava como garantido. Eu já sei falar inglês, não preciso me preocupar mais com pronúncia. Errado. O aprendiz de inglês, se você não é nativo de uma língua, você tem que sempre estar monitorando a sua produção. E não como um paranoico, meu Deus, será que eu estou errando? Será que estou pronunciando isso errado? Não, mas observar. A forma como eu consigo fazer isso é gravando vídeos, depois eu vejo, putz, errei a pronúncia dessa palavra. Ou então eu estou planejando uma aula, caramba, não tenho certeza da pronúncia dessa palavra. Vou lá, pesquiso, ouço. Então uma coisa muito importante para quem está aprendendo inglês é ouvir. É uma das coisas que eu mais recomendo. Todo dia você tem que estar ouvindo alguma coisa em inglês. Todo dia. Você não vai aprender assim. Inclusive, na aula de hoje, eu vou ensinar um som que não é comum na nossa língua. A gente tem o som do TH, a gente consegue fazer, mas a gente não usa esse som. E eu só consegui perceber como esse som é produzido depois de muito tempo ouvindo música, assistindo filme, assistindo série. E eu vou contar para vocês a história de como eu aprendi o som do TH. Um belo dia, eu não lembro em qual ano, eu estava assistindo Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 1. E se você já assistiu esse filme, você vai lembrar que tem uma parte em que o professor Olho Tonto está fazendo uma contagem de 1 a 3 para os bruxos, ali da armada de Dumbledore, todos eles disfarçados de Harry, porque eles tomaram a poção polissuco para tomar a aparência do Harry para enganar o Lord Voldemort, enfim. Eles estão ali, eles vão voar para outro lugar, para um refúgio, e ele está fazendo a contagem de 1 a 3. Aí ele fala 1, 2, 3. Aí nesse 3 eu percebi. Eu não sei por quê, porque eu já tinha ouvido essa palavra várias vezes, mas até então eu sempre pronunciava free, como de livre. Free, livre. 3, 3. E eu sempre pronunciava com som de F. E naquele momento eu percebi, caramba, eu sempre estive pronunciando errado e eu não percebia. Aí desde então eu comecei a monitorar, porque às vezes escapava, eu já estava tão acostumado de falar free que às vezes saía, Então eu tive que reaprender, olha só, como é difícil. Acho que uma das coisas mais difíceis quando você está aprendendo uma língua é você ter que reaprender uma coisa depois de tão acostumado, sabe? Porque quando eu estava no inglês básico, eu fiz um curso de inglês básico até o avançado. Quando eu estava no básico, as minhas professoras não comentaram sobre esse som do TH. Talvez para não confundir, eu não sei. Mas eu não tinha conhecimento, então eu sempre fui aprendendo, eu fui me acostumando a falar sempre o som de F. Então, para desaprender isso, foi meio complicado. Às vezes, até hoje, eu solto um F no lugar do TH. Então, eu já quero trazer esse assunto no básico para que você já tome consciência disso e já tente aí praticar esse som. E antes de começar, eu quero contar só mais uma experiência, que é agora uma visão de professor. Eu dei minha visão de aprendiz, agora eu quero dar minha visão de professor. No ano passado, quando eu trabalhava numa escola de línguas, um dia eu resolvi falar sobre esse som do TH. Aí eu falei da diferença dos sons, que a gente aproxima no português, a gente fala um F ao invés do som do TH. E eu explicando isso para um aluno, ele falou, professor, não estou conseguindo perceber a diferença. E eu ali, caramba, como é que ele não consegue perceber? Se eu consigo perceber, como é que ele não consegue? Muitos professores devem se identificar, porque a gente fica acostumado, a gente já aprendeu, a gente está acostumado. Quando a gente vê um aluno que não consegue perceber a diferença ali, você explica 1, 2, 3 vezes, você começa a ficar um pouco impaciente. Aí um dia eu bati com a mão na testa e caramba, é claro que ele não vai pegar de primeira.
Você passou quanto tempo você precisou para aprender esse som e você está exigindo que o aluno aprenda assim, num passe de mágica. Não vai acontecer. Então, hoje ainda mais que tem essa onda de aprender inglês rapidamente, aprenda inglês em um mês, aprenda inglês, fique fluente em um ano. Amigo, eu já aviso, para você aprender inglês de verdade, você vai aprender pelo resto da sua vida, você nunca vai parar de estudar. Então, eu posso estar enganado aqui, mas eu não acredito nessa de que você vai aprender inglês assim. É todo dia estudando. Você tem que ser muito inteligente para você aprender assim, né? Parabéns se você conseguir. Mas a realidade é que você tem que tornar a coisa mais natural possível. Todo dia ouvindo, ouvindo, produzindo, praticando, monitorando. Ninguém vai chegar com uma fórmula para te ensinar inglês. Dito tudo isso, preste bastante atenção nesta aula. E se você sentir dificuldade em diferenciar, perceber a diferença entre um som e outro, tudo bem. Você pode voltar no futuro, mas fique tranquilo porque é natural. Deixa eu pegar de volta então a frase que eu falei lá no início. Think about this theory. The more you listen, the more you learn. Pense nessa teoria. Quanto mais você ouve, mais você aprende. Think. Aqui é o primeiro som que a gente tem do TH, que é o som desvozeado. Eu não faço nenhum som aqui. Eu simplesmente estou assoprando. Eu coloco a língua entre os dentes e deixo o ar passar. Think. Think. Ok? Agora vejam esse outro som. Think about this. This. Aí aqui eu coloco, eu faço eu deixo a língua vibrar um pouco aqui entre os dentes. Z, z, ok? É bem parecido com o som de z. Veja como é parecido o som do TH desvozeado com o som do F. A diferença aqui é que o som do F ele é bem visível, você consegue ver. O som do TH está escondido ali atrás do dente. Ok? E o outro, você percebe, acho que você percebe pelo movimento da boca. Você percebe quando é um V e quando é um TH. Ok? Think about this theory. Theory. The more, aí aqui vozeado de novo, the more you listen, the more you learn. Aí com o tempo que você vai se acostumando, não precisa exagerar muito no the more, tá? The more, vai ficando mais leve também, ok? Então a gente tem esses dois sons possíveis. Peguem essa tabelinha que eu separei vários exemplos aqui de palavras divididas em TH vozeado e TH desvozeado, ok? E além disso eu quero apresentar uma coisa para vocês, que eu só fui conhecer na faculdade, mas que eu acho interessante apresentar. Vocês viram aí dois símbolos que eu coloquei tanto na thumbnail quanto nessa tabela. A gente tem o símbolo do TH vozeado e do TH desvozeado. Esse símbolo ele representa o som desse fonema. E no alfabeto fonético, a gente tem vários símbolos diferentes para os sons da língua. Então, vejam essa tabela, só por curiosidade mesmo, se você tiver curiosidade, você pode dar uma olhada, você pode anotar essa tabela, mas não se preocupe muito com isso agora, só para vocês saberem que existe mesmo um estudo sobre os sons da língua e que se você é uma pessoa mais técnica, talvez, você pode recorrer a isso, ver qual é o símbolo de pronúncia para a pronúncia dessa palavra. Talvez isso ajude alguém que seja mais técnico. Eu tenho um livro aqui, que eu estudei na faculdade, chamado English Pronunciation for Brazilians. E ele tem vários exemplos aqui, várias atividades envolvendo esses sons da língua. Se você tiver interesse também, é uma boa você conhecer esse material. Então dê uma olhada por curiosidade, mas se você achar que vai confundir muito a sua cabeça, dá um tempo e revisite mais tarde quando você já tiver mais proficiência na língua inglesa, ok? Ótimo, agora vamos trabalhar com pares mínimos. Eu vou dar exemplos aqui em português antes da gente partir para o inglês, ok? Vejam essas palavras aqui, faca e vaca. Se eu mudar um fonema, muda a palavra toda. F e V, faca, vaca. Quase a mesma coisa, né? Dia, tia. Calo, galo. Panda, banda. Então, olha só. Agora a gente vai ver isso no inglês
com o som do TH em contraste com outros sons. Vamos lá. Free, o primeiro que eu apresentei. Free, 3. Thought, thought. Thin, thin. First, thirst. Thief, thief. Threat, threat. Tree, tree. Tree significa árvore, ok? Tank, thank. True, through. Tick, thick. Team, theme. Trust, thrust. Sing, thing. Sink, think. Sick, thick. Seam, theme. Some, thumb. Sin, thin. Agora os fonemas aqui no final. Death, death. Olha a diferença. Death, surdo. Death, morte. Oath, oath. Myth, myth. Boat, both. Boot, booth. Fate, faith. Tent, tenth. Tense, tenth. Force, fourth. Face, faith. Mass, math. Miss, myth. Pass, path. Agora o TH vozeado. Day, they. Dare, there. Those, those. Dough, though. Últimos exemplos. Leather, weather. Without, bathe. Breathe in, breathe out. Para fechar, vamos ver algumas frases. Matt is a math teacher. O Matt é um professor de matemática. He's free for 3 months. Ele é livre por 3 meses. This theme seems to be very interesting. Esse tema parece ser bastante interessante. I said death. Are you deaf? Eu disse morte. Você é surdo? Então esse som é muito fácil de confundir, ok? Death e deaf. I dare you to go there and take those doves. Eu te desafio a ir lá e pegar aquelas pombas. They work together in a store. Eles trabalham juntos, né, numa loja. That's a beautiful leather jacket. Essa é uma jaqueta de couro bonita. E aqui terminam os meus exemplos. E é isso, pessoal. Guardem a dica que eu falei aqui. Escute todo dia. Consuma alguma coisa em inglês. Sempre esteja ouvindo, praticando e monitorando a sua produção. Eu não tenho com quem praticar, eu não tenho ninguém para me auxiliar. Um dia eu ainda vou gravar um vídeo com dicas para quem estuda inglês sozinho. Então essas aulas todas que eu estou dando aqui já é mais ou menos um roteiro de um caminho que você pode seguir. Você pode expandir, assista a aula, procure exercícios, veja outros temas, mas a minha intenção aqui, minha intenção principal com esse canal é te ajudar o máximo possível a aprender inglês por si só. Eu compartilho um conteúdo aqui e você busca por conta própria a melhor estratégia para os seus estudos. Ok? Então eu vou ficando por aqui e beijão.